o Luciano Naninho, esse meio atacante de 30 anos de idade. Essa outra confirmação lá do pessoal do Imprensa Verde, vou deixar aqui a notícia falando direitinho, abre aspas. Ao interesse no meia Luciano Naninho, 30 anos de idade, do Volta Redonda, o meia é líder de assistências no Carioca e tem 9 realizadas em 13 jogos na temporada. Também já marcou 2 gols, né? Essa confirmação do Imprensa Verde na manhã da sexta-feira. Vale lembrar que eu já havia trago essa notícia aqui pra gente mais ou menos umas 3 semanas atrás. A informação era do pessoal dos donos da bola, lá do Rio de Janeiro. Vou até ver se eu encontro aqui o nome do jornalista certinho. Era o João Lindington, acho que é assim a pronúncia dele. Ele postou no dia 16 de fevereiro. Essa informação eu acabei descobrindo só na outra semana seguinte, onde ele garantiu que o Goiás estava de olho no jogador. Não afirmou que tinha proposta oficial ou algo nesse sentido, apenas um monitoramento da diretoria esmeraldina, onde naquele momento o Luciano já havia sido um dos bons jogadores nas primeiras 5, 6 rodadas do Campeonato Carioca e manteve essa constância até aqui. Soma 13 partidas durante toda a temporada, além das 12, né, no Campeonato Carioca, soma 14. 12 no Campeonato Carioca e mais 2 na Copa do Brasil. Todas elas como titular, marcou 2 gols e deu também 9 assistências. O seu contrato no Volta Redonda vai até novembro de 2023, ou seja, tem uma boa possibilidade dele acertar com outro clube para a sequência dessa atual temporada. Uma outra informação também é que o Fluminense estaria estudando uma possibilidade de apresentarem uma proposta para o jogador. Até o momento nada oficial. A tendência é que após a disputa do Campeonato Carioca, aí sim, Volta Redonda receba algumas ofertas, ou porque não, algumas sondagens, né, algumas consultas de outras equipes, principalmente das séries A e B aqui do futebol brasileiro, para contar com o seu meia atacante. Como eu falei para vocês, o contrato até o final do mês de novembro. Isso quer dizer que a partir do mês de junho, né, do dia 1º de junho, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Possivelmente não deve receber um salário maior do que 15 ou 20 mil reais mensais, tenho certeza que é bem inferior a isso, inclusive, até mesmo porque a folha salarial do Volta Redonda, por incrível que pareça, nesse início de temporada é de apenas 200 mil reais, essa informação do Jorge Nicola. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Luciano Naninho, trazendo aqui essas informações pra gente, né, como eu falei, o Goiás procura sim essa função de um meia armador, eu acho que poderia encaixar muito bem dentro desse time do Guto Ferreira. Aí só para completar os clubes interessados no Luciano, o Vitória também, essa é a confirmação lá do pessoal do Globo Esporte, também tem um interesse no jogador, mas não existe nenhum tipo de proposta oficial, até para disputa, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação às suas principais características de jogo, ele que é destro, tem 1,72 m de altura, muito por conta do seu apelido, né, como se fosse Luciano Baixinho, mas lá no Rio de Janeiro usa muito essa expressão Naninho, né, e ficou aí esse apelido do jogador, 1,72 m de altura, tem uma visão de jogo assim impecável, principalmente um lance dele que eu lembro muito bem, é contra o Fluminense nesse Campeonato Carioca, ainda na primeira fase. Vai lembrar que também, como eu falei, o Volta Redonda deve definir a situação do jogador após a disputa do Campeonato Estadual, onde nesse momento se encontra nas semifinais. O jogo de volta acontece no próximo final de semana, tem uma vantagem contra o Fluminense, né? Essa vitória por 2-1. Na fase de grupos, jogou muito bem, justamente contra o próprio Fluminense, um passe ali em profundidade para um belo gol, inclusive do Lelê, tirando do goleiro Fábio, né, driblando e marcando o gol. Luciano também tem essa ótima visão de jogo, além de uma boa velocidade, muito por conta de ser um jogador baixinho, além dessa questão de bolas enfiadas, batidas inclusive de faltas e escanteios, ele também tem essa versatilidade para arrancar em velocidade, tem uma boa proteção de bola também e consegue arriscar alguns bons chutes de fora da área, consegue prender o jogo, cadenciar, dar aquele passe, por exemplo, em qualidade e também arriscar de longa distância.